Chegamos no período de férias escolar aqui em Portugal. Aquele momento em que as crianças amam e que nós mamães ficamos loucas. E aí, como continuar a trabalhar com todas as crianças em casa? Vem comigo que eu vou te explicar. Olá, que bom te ter por aqui! Eu me chamo Thaís, eu sou fotógrafa e esse canal foi criado para a gente poder interagir, nós que somos mamães, né? Compartilhar ali o nosso dia a dia. E o tema de hoje é um tema que realmente deixa as mamãezinhas bastante preocupadas, né? E eu vou mostrar para vocês algumas soluções que eu vejo aqui que pode nos auxiliar bastante, tá bom? Vamos às dicas! As férias escolares aqui em Portugal acontecem em 3 épocas do ano: Natal, Páscoa e as férias de verão. Geralmente, o primeiro período de aulas começa no meado de setembro e termina ali bem próximo do Natal, entre dia 22 e dia 23 de dezembro. Aí ali se encerra o primeiro período e aí temos uma pausa para Natal e Ano Novo e começamos o segundo período do ano letivo em torno do dia 3 de janeiro. Ali começa o segundo período. Esse segundo período ele termina próximo à Páscoa. A Páscoa a gente não tem uma data definida, mas todo ano quando for a Páscoa a gente tem aquela semana ali de recesso em casa, que é o segundo período de férias das crianças, que é o período de Páscoa. E depois vem o terceiro período, que são chamadas férias de verão. E aí, realmente, elas são bem longas, de acordo com a série, com o ciclo da criança, né? Normalmente, elas se encerram no mês de junho. Por exemplo, a minha filha, ela já entrou nas férias de verão agora, no meado de junho. Então, ela só volta às aulas no meado de setembro, ou seja, 3 meses em casa. E o meu filho, que está no primeiro ciclo ainda, que é o primeiro ano do ensino fundamental aí no Brasil, ele só encerra o ano letivo dele dia 30 de junho, ou seja, 1º de julho, inicia-se as férias dele de verão. E realmente é um período muito longo, né? São 3 meses aí que as crianças ficam em casa e para nós mães que trabalhamos, a gente precisa se organizar para esse momento. Isso é algo que precisa ser muito bem pensado, muito bem planejado antes de você vir para cá. Porque são 3 meses, ao menos que você não trabalhe, mas se você for uma mãe que trabalha, isso precisa ser muito bem organizado, porque os horários de trabalho aqui também não são como no Brasil, de 8 às 5, de 7 às 4, de 9 às 6 da noite. Aqui tem muitos turnos rotativos, né? Você entra para trabalhar 9 horas da noite, sai 5 horas da manhã, ou você entra 5 horas da manhã, sai 1 hora da tarde, dependendo, né, se for em fábricas e os horários são assim, eles chamam aqui de turnos rotativos. E se for em restauração também, tem os turnos, os horários são repartidos, que eles chamam aqui. Você vai para o restaurante, que o restaurante aqui a gente chama restauração. Você vai para o restaurante, pega 11 horas da manhã e sai 3 horas da tarde. E aí depois você volta 7 horas da noite e sai às 11, meia-noite. Então, como você faz com as crianças? Então você precisa pensar direitinho, se organizar bem, se planejar bem. Então eu vou te dar algumas opções para você resolver essa questão. Mas antes disso, se você está gostando do vídeo, já se inscreva no canal. Vamos à primeira opção. A primeira opção são as CAFs, que são os componentes de apoio à família. Elas fazem parte da escola, onde o horário de aula é estendido, podendo as crianças entrarem às 8 horas da manhã e sair às 7 horas da noite. Aqui os horários de aula são de 9, dependendo do ciclo da criança, né? No caso, para o meu filho, do primeiro ano, ele entra às 9 horas da manhã e sai às 3h30 da tarde. Como ele é inscrito nas IECs, que são as atividades extracurriculares, ele sai às 17 horas. Então, ele fica de 9 às 17 horas. As crianças que são inscritas nas CAFs, que são dentro da própria escola, as crianças podem entrar às 8 horas da manhã e sair às 7 horas da noite. É um horário mais estendido. Isso funciona dentro das escolas públicas, dependendo do escalão que as mães tiverem, né, de acordo com a segurança social, você paga um valor para fazer o uso das CAFs.
o valor, esse ano, o valor estava em 60 e pouco, sem alimentação, 60 e poucos euros, acho que 69, se eu não estou enganada. E com a alimentação ia para quase 100 euros, tá? Por mês, esse valor é por mês, para a criança ficar com esse horário estendido dentro da escola, tá? Mas se as crianças forem estudar no horário normal, aí realmente você não paga nada, só alimentação. Mas aí esse assunto aí é para um outro vídeo. Aqui a gente vai tratar agora só sobre as dicas aí para poder você se desenrascar e conseguir trabalhar e manter a sua vida durante essas férias de verão, que são longas demais. Vamos ao segundo passo. Aqui também nós temos o ATL, tá? São locais em que eles têm uma estrutura, funciona como se fosse uma espécie de creche, né? Mas são para crianças e adolescentes também. Normalmente eles possuem vans, eles vão até a escola, buscam as crianças, levam as crianças até o local, ao ATL, e as crianças ficam lá. Alguns ATLs possuem atividades, aulas de inglês, enfim. Não é gratuito, eles são pagos também. E normalmente eles funcionam dentro do horário das CAFs, né? As crianças entram às 7 da manhã, às 8 da manhã, mas o horário de saída é sempre esse aí, 7, 7 e meia da noite, nos ATL também, tá? Então, se você deixar o seu filho bem cedinho lá na escola, quando der o horário dele entrar na escola, a van leva do ATL, leva até a escola, e quando dá o horário de saída, a van vai lá do próprio ATL, pega as crianças e levam as crianças de volta para lá. Tem toda a segurança, assim, pelo menos aqui, o que eu vejo daqui, né? Eu falo do que eu vejo aqui, gente. Eu não sei se funciona assim em todo Portugal. Mas aqui eu vejo que as vans são bem seguras, é tudo novinho, todos os assentos possuem cadeirinha para as crianças, possuem assento para os maiores, tem cinto de segurança, aqui eles são bem criteriosos com relação a isso. Então agora eu vou falar com vocês sobre a terceira dica. Só mais uma informação que eu esqueci de falar sobre o ATL e as CAFs. Tanto no ATL quanto nas CAFs, você não pode matricular só no período de férias, tá? Por exemplo, você vai lá, matricula a criança agora, a criança fica por 3 meses e aí volta às aulas e você tira a criança de lá. Não pode. Você tem que matricular no ano inteiro. A criança tem que ficar lá durante o ano. Então, tem que ficar bem atento a isso, porque não é uma saída para você utilizar só durante os 3 meses que dura as férias de verão, tá? Então, você precisa estar atento a isso também, porque você assina um contrato e ali diz que a criança precisa ficar durante todo o ano. Então, você não consegue usar isso só durante os 3 meses, tá ok? Vamos ao próximo passo. A próxima dica são as AMAs. Aqui eles chamam de AMA, babysitter, que são as babás, né? Essas sim, você consegue pagar e elas ficarem com as crianças só durante aquele período ali que você precisar. A AMA aqui em Portugal cobram de acordo com a região. Cada região cobra um preço. Lisboa é um preço, em Porto é um preço, em Algarve é outro preço, aqui em Leiria é outro preço. Cada lugar é um valor que elas cobram, né? Mas o mais em conta que eu já vi até hoje são 200 euros por criança. Então, já dá para você ter mais ou menos uma noção aí de gasto, né? De quanto que você vai gastar, se você tem um filho, se você tem 2, se vale a pena, enfim. Mas é uma opção, é uma saída, né? Para quem aí realmente precisa pagar alguém durante esse período de férias de verão. A AMA é uma saída. E aí tem pessoas aqui que já trabalham com isso há muito tempo e são super bem recomendadas, né? Tem outras que estão chegando agora e já se dispõem a tomar conta do seu filho. Então, tem essa opção das AMAs também. E agora vamos para a última opção. E aí, estão gostando das dicas até aqui? Então não deixa de clicar aqui embaixo e já deixa o seu like, hein? Assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e começa a indicar para mais pessoas que também precisam saber dessas informações. A última opção todas são muito importantes, mas essa é a que mais tem me ajudado aqui. Eu sei que cada mãe, quando chega aqui, tem uma experiência, cada mãe vive uma realidade, né? Mas essa última dica, para mim, é o que tem feito mais diferença. É você criar uma rede de apoio.
é extremamente importante nós que estamos chegando, nós que somos mãe imigrante, ter uma rede de apoio ajuda muito a gente a se adaptar a uma nova cultura, a lidar com a saudade da família, dos amigos que a gente deixou para trás, né? Nos ajuda a superar os desafios que surgem no dia a dia. Os desafios aqui são muito mais intensos. Uma coisinha aqui para a gente que está aqui sozinho, né? Sem aquele apoio, por mais que a gente se prepare psicologicamente para poder vir morar em outro país, não é fácil, gente, não é fácil. Essa vida que o pessoal no YouTube aí pinta de Alice no País das Maravilhas, isso não existe não existe aqui, não existe em nenhum lugar do mundo. Aqui é muito bom, aqui é muito maravilhoso, mas tem os seus desafios sim. Então, criar uma rede de apoio te ajuda a superar tudo isso, te ajuda a ir mais à frente. Não que a gente dependa disso, a gente não pode ficar refém de nada e nem de ninguém, mas a gente precisa sim desse auxílio, a gente precisa sim de uma ajuda. E a rede de apoio, às vezes, começa com os nossos filhos. As mulheres se comunicam bem mais do que os homens, né? Então, acho que a gente tem mais facilidade para poder fazer amizade do que os homens. Mas as crianças têm uma facilidade muito maior do que nós. Então, às vezes, a rede de apoio, a sua, vai começar pelas crianças, né? Eu tenho uma amizade hoje com mães aqui que foi através dos meus filhos. Eles se comunicaram e, por exemplo, você leva as crianças num parquinho e eles começam a brincar lá, que tem muitos parques. E aí, quando chega lá, eles estão brincando, daqui a pouco você já está conversando com a mãe daquela criança ali também. E ali você vai só aumentando, né, a sua rede, vai aumentando o seu conhecimento de pessoas e você acaba você vai se conectando, você vai se afeiçoando, né? Você vai tendo mais intimidade, né? Vai vendo que aquela pessoa ali, você vai se aproximando, vai tendo mais aproximações. Então, assim, eu tenho sim algumas pessoas aqui que eu tenho pouco tempo, aqui são 8 meses que eu estou em Portugal, mas eu já tenho, eu consegui criar uma rede de apoio, graças a Deus. Assim, todo mundo tem suas vidas, todo mundo trabalha aqui, a gente não tem como viver como alguns YouTubers aí pintam, né? Como eu já falei aí, Alice no País das Maravilhas, isso não existe. Então, quando eu tô trabalhando, eu preciso que alguém pegue meu filho na escola, meu marido não tá aqui, eu falo com a minha amiga, tem como você pegar para mim? Tem. Quando não tem, eu vejo com a minha vizinha aqui, e quando a minha vizinha precisa que eu pegue o filho dela, ela tá num horário de trabalho que o horário dela não bate com o horário do marido, ninguém consegue pegar o filho dela na escola, mas eu naquele dia consigo, então eu vou lá, pego o filho dela, trago aqui para casa e depois... Então, assim, gente, é muito importante a gente ter pessoas assim que a gente possa contar, porque se você vem sozinho para cá, sem uma mãe, sem um parente, sem alguém assim que possa te apoiar, que possa te auxiliar, é muito difícil. Então você precisa sim ter uma rede de apoio, é muito importante. E se ficou alguma dúvida sobre esse assunto que nós abordamos hoje, escreve aqui nos comentários que eu leio todos, um por um, e respondo pessoalmente, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Não deixa de me seguir lá no Instagram. Eu vou colocar aqui embaixo o Instagram e vou deixar o link na descrição do vídeo também. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau! E agora, fique com os erros de gravações! Coloca minha começo. Não coloca! E esse canal foi criado. Esse canal foi criado. Foi criado, Criei porque eu quis criar. O período de aula começa no início de setembro, no meado... Não. Geralmente, o primeiro período de... Caramba. Mamãe, Oi. eu tô com fome. Você acabou de almoçar, já tá com fome. É a fase de crescimento. Mas não vai parar de crescer, não? Que isso, gente? Deixa eu terminar de gravar.